Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E hoje é mais uma resenha de um lápis que eu sempre falo aqui no canal, sempre comparo ele com outros lápis e ainda não tinha percebido que eu nunca tinha feito uma resenha só sobre ele. Então hoje a gente vai falar sobre os lápis da Faber-Castell, esses aqui, que são os lápis escolares comum, aqueles que a gente leva pra escola. Claro que isso aqui é um kit de 60 cores, mas a intenção desse vídeo é a gente falar sobre a qualidade do lápis, esse dessa linha, e não necessariamente dos 60 lápis, né? Então se você quer saber tudo o que eu acho sobre esse lápis, vem comigo, mas antes eu preciso muito que você se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo que é muito importante pra gente continuar a fazer o canal crescer. Não esquece de apertar o sinalzinho ali no lado do botão de se inscrever, porque isso garante que você receba notificação toda hora que eu lançar um vídeo novo. E tá saindo um monte de vídeo aqui no canal, 3 vídeos por semana. E assim é uma forma de você não perder nenhum, né? Bom, vamos lá. Eu sempre começo pela embalagem, porque quando a gente compra um produto, a gente também tá pagando pela embalagem. E geralmente nesses lápis escolares da Faber-Castell é aquele famoso papelão normal com os lápis dentro. Porém, como eu tenho aqui os de 60 cores, a caixa é um pouco diferente. Pouco não, bastante diferente. Mas uma coisa que eu gostei é que eles ainda manteram o papelão. No caso, eles não botaram algo de plástico, como é o Super Soft, por exemplo. Eu prefiro caixinhas de papelão porque eles são muito mais sustentáveis. E a gente leva em consideração que esses são lápis escolares, são lápis onde a gente vai tirar daqui e colocar num penal. Eu não fiz isso porque eu gosto de deixar aqui na minha caixa, também por causa do canal, pra sempre ter aqui dentro e tudo mais. Mas geralmente a pessoa tira daqui e coloca no estojo, no penal, então por isso que eu gosto de papelão, porque plástico não é a coisa mais sustentável do mundo. Não que papelão seja o melhor produto, mas ainda assim é melhor que plástico, né? E vale a gente lembrar que a Faber-Castell é um lápis que adora se gabar. Ele até se chama de eco-lápis e não de lápis, que isso significa que eles são feitos com madeiras da própria reserva deles. Eu acho legal eles apertar bastante nessa tecla, porque você como consumidor fica sabendo disso. Eu pelo menos dou preferência a isso, a marcas mais sustentáveis e que realmente se preocupam com isso. E outro também porque pode inspirar outras marcas a vir fazer o mesmo, né? Então não importa se é tática de marketing ou não, seja o que for, eles estão fazendo alguma diferença em relação a isso, sabe? Quando você abre, ele já sai aqui todos os 60 lápis. Tem alguns bem menores, porque eu uso bastante esses lápis aqui. Aqui do outro lado, vem marcado aqui todas as cores, o nome das cores e o lugarzinho onde cada cor deve ficar. E não, né? Eu não passei horas arrumando realmente em todas as cores específicas com nome específico, né? Eu não fiz isso, né? Tem 5 compartimentos de 12 lápis. Eu sei que eles saem. Ó, por exemplo, você consegue tirar o compartimento daqui, eu só não vou tirar porque eu tive que colocar durex, porque apesar de ser legal essa ideia de tirar os 12 lápis aqui e poder só usar os 12 lápis separados, ao mesmo tempo é ruim porque sempre fica caindo o compartimento, então eu não achei uma boa ideia. Eu acho que se fosse pra fazer um compartimento, que ele ficasse preso aqui o tempo inteiro, porque o que faça de uma forma que não fique caindo e saindo fora esse negócio, e tanto é que eu tive que colocar durex pro compartimento não ficar saindo, então é só um negocinho de nada que eu tenho que pontuar em questão a embalagem, mas isso só acontece porque essa é a de 60 cores, né? Então tem que ser mais compacto, tem que ser diferenciado a caixa, porque não sei se daria certo de colocar numa caixa aquelas comum, né? E aqui tem até um compartimento dentro da caixa que deixa o lápis bem presinho e bem compacto ali dentro, assim ele não mexe muito e nem quebra a ponta por dentro, porque não sei se vocês sabem, mas se o lápis mexe muito dentro da embalagem, pode ser que ele quebre por dentro, ou se ele cair no chão, tem mais chance de ele quebrar por dentro ainda mais. Então assim fica bem compacto. Enfim, eu gostei disso. Como eu falei, aqui atrás mostra como a Faber-Castell cuida do mundo, ou seja, mostrando essa parte bem ecológica da Faber-Castell, que eu acho muito legal. Tenho que falar que esses são os meus lápis da minha vida. Desde criança, desde quando eu comecei a aprender a desenhar e colorir, eu uso esses lápis. Conforme eu fui crescendo e fiz o canal, eu comecei a ver que existem outras marcas tão boas quanto a Faber-Castell. Lápis com diferentes tipos de acabamento. E aí com o tempo eu fui aprendendo que não existe só a Faber-Castell. Mas eu tenho que falar que por muitos anos eu usei só a Faber-Castell, esses aqui escolares mesmo. E por muito tempo eles foram os meus lápis favoritos. A aparência do lápis é comum, é aquele lápis que a gente já conhece, de 6 pontas. Eu não sei se foi a Faber-Castell a primeira a fazer isso, eu não sei ao certo, mas eu me lembro que antigamente, quando eu era bem menor, essa era uma das características mais marcantes da Faber-Castell, que ele tinha essa marcação de 6 pontas aqui. Então, hoje a gente já encontra vários lápis dessa forma, então eu não sei se eles foram pioneiros, mas eu lembro que isso era uma coisa bem marcante desse lápis, porque a maioria dos lápis eles eram redondinhos, ter esses formatos. E outra coisa que eu tenho que pontuar é que tem
tem o nome da cor no lápis, o que é ótimo, principalmente pra mim que tem canal no YouTube e às vezes tem que falar qual cor estou usando, assim facilita muito mais as coisas. E sem falar que a gente tá falando de 60 lápis em uma caixa só, ou seja, querendo ou não, vão ter cores bem parecidas aqui, que a gente vai até falar sobre isso depois. Então, tendo o nome no lápis, faz com que não tenha como ter confusões. Primeiro a gente vai testar todas as cores. Como vocês podem ver, tem 3 amarelo, depois vai ter vários laranjas, tem vários tons de cores que já são bem coringa numa caixa de lápis de cor, né? Que são esses laranja, vermelho, azul, verde. Então, basicamente, essas 60 cores são variações desses tons mais comuns em caixa de lápis de cor. Eu apostaria, eu sei que pro mercado faz muito mais sentido fazer isso, né? Até porque muitas vezes quando a pessoa compra uma caixa de lápis de cor, ela tá esperando por essas cores. Porém, eu gostaria muito de uma caixa de 60 cores que tivessem cores mais diferentes, sabe? Porque todas essas variações de tons, eu não sei se é tão necessário, eu não sei se você vai precisar de 3 amarelo, não sei se você vai precisar de 5 azuis. Então, tipo assim, não sei se a escolha das cores foram bem-vindas, pelo menos pra mim, pro meu estilo de desenho, pelo que eu gosto e tudo mais. Mas as cores são bem pigmentadas. O lápis não é um lápis cansativo de usar. Como ele é muito pigmentado, você não precisa apertar tanto o lápis pra fazer uma camada bem forte, pigmentada. Então, tipo assim, os lápis são ótimos. Eles têm uma característica de serem mais secos, eles não são lápis amanteigados. Porém, de todos os lápis secos que eu já testei, esse é o mais pigmentado, menos cansativo de usar, menos esfarela. Então, tipo assim, tem bastante pontos positivos sobre esse lápis. E, sério, realmente eu gosto muito das cores deles, de como as cores são, né? Da vibrância da cor e tudo mais. Claro que não é um lápis profissional, mas pra um lápis escolar, sinceramente, eu acho que ele é o melhor de todos. Então, vocês podem ver aí todas as cores juntas, uma do lado da outra. Você percebe que tem bastante cores parecidas, mas no final das contas, são cores muito bem pigmentadas e muito lindas. Bom, agora que a gente já falou sobre o lápis, a gente já falou sobre a embalagem, a gente vai fazer um desenho com ele pra gente ver como que eles funcionam no que realmente importa, que é a hora de colorir, né? Então vem comigo. Então vamos lá, gente, colorir um desenho. Eu decidi desenhar o James Charles porque eu sempre me inspiro nele pra fazer os desenhos de maquiagem aqui no canal, que eu sempre gosto de desenhar olhos com maquiagem bem colorido, pra gente testar bastante lápis e tudo mais. E aí eu tava pesquisando sobre fotos dele, né, pra ver se vinha alguma inspiração, e no final das contas eu pensei, bom, já que eu me inspiro tanto nele, por que não desenhar ele, sabe? Então foi isso que eu decidi fazer. E aí eu fiz o esboço e eu já comecei com um preto, porque é a parte mais escura, e como geralmente com os meus desenhos realistas eu começo com a pele, eu faço primeiro uma camada da cor base ali, depois eu vou fazendo o sombreamento. Porém, nesse eu decidi começar com a cor mais escura, porque como essa maquiagem é quase uma maquiagem artística, ia ter muita cor, muito degradê, então eu preferi começar pelo escuro. Então eu comecei com o cabelo, usando todas as minhas técnicas ali pra fazer textura, que já tem tutorial aqui no canal, que eu vou fazendo e deixando alguns espaços mais claros pra dar a sensação de que o cabelo tá iluminado e que realmente fica com textura de cabelo. E eu faço isso com preto, e como vocês podem ver, o preto tá bem intenso. Ele é o preto perfeito, sabe? Tipo assim, não é cinza, é realmente preto, e ele tem um acabamento bem bonito, ele não fica esquisito no papel, ele também não esfarela. Uma das características maiores desse lápis é que eles não esfarelam quase nada, justamente por não ser um lápis muito amanteigado, ser um lápis mais seco, como característica dele, mas não isso de um jeito ruim, mas sim de um jeito bom. Tanto é que muita gente não gosta de lápis muito profissionais justamente por serem amanteigados demais. Então esse é basicamente o oposto, são lápis mais secos, e é muito de gosto de cada pessoa, sabe? Eu tô usando uma técnica que funciona muito bem com lápis amanteigado em um lápis seco, que é esse da Faber-Castell, pra mostrar que eles são muito versáteis. E aí depois eu comecei com azul escuro, já esfumando aquele escuro ali do cabelo e da sombra ali do cabelo. E aí depois eu já fui deixando também mais claro ali perto da sobrancelha. E aí eu já demarquei um pouquinho com canela ali no nariz pra mim não me perder nas margens ali do desenho, pra ficar tudo no lugar onde tem que ficar. Usei um azul mais claro ainda ali bem no meinho, porque na foto tem. E eu fui basicamente seguindo a foto, ó. Eu usei o branco pra misturar tudo. Como não é lápis amanteigado, não misture como de uma forma muito forte, porém funciona muito pro acabamento ficar muito bom. Então, tipo assim, perfeito, sabe? Você consegue usar esse lápis de todas as maneiras possíveis. Como eu falei, geralmente eu começo pela pele, mas esse, como tem bastante cores, eu
fui começando de cima pra baixo pelos mais escuros. Depois eu já comecei com laranja, fazendo as partes ali, tipo, do nariz, demarcando a luz e sombra do nariz, deixando a pontinha mais iluminada. A única coisa que eu não usei da Faber-Castell nesse desenho, além do, né, no caso, os lápis de cor, a única coisa que eu usei foi um marcador pra fazer a maquiagem, os cílios ali, tudo essa parte eu usei um marcador, mas só isso também. Aí depois eu vou usar uma caneta posca branca também, mas foi só isso que eu já usaria de qualquer forma, então é só pra dar um up pro desenho, porque esse desenho precisava, não que os lápis não fossem capazes o suficiente de fazer o desenho, mas é porque esse desenho específico necessitava disso. Depois, com lápis rosa claro e laranja, eu fui fazendo o sombreado ali da bochecha e abaixo dos olhos, misturando o máximo possível para que não fique parecendo que ele esteja usando uma máscara, e eu faço isso depois usando o lápis canela também, ó, como vocês podem ver, aí volto com laranja, faço bem devagarzinho. O negócio desses lápis mais secos é justamente isso, você tem que dosar a força que você usa no papel, sabe? Porque isso vai dizer muito sobre como vai ficar o esfumado e o degradê no seu desenho, então você tem que tomar bastante cuidado. É um baita de um exercício colorir com esses lápis, porque você vai aprender a dosar muito a força que você tem que usar no desenho, você vai saber onde você vai ter que apertar mais o lápis, onde você vai ter que fazer bem suave, e aí assim você vai criando uma noção básica de desenho que vai fazer com que você use isso em qualquer tipo de lápis, sabe? Mas esses lápis mais secos, eles vão te ajudar, porque como você precisa ter essa dinâmica da força ali na mão, isso vai te ajudar a criar mais técnica em relação a isso, né? Porque como os lápis amanteigados, quando a gente faz sombras e esse degradê, a gente sempre vai do escuro pro mais claro, e muitas vezes com lápis secos eu faço ao contrário, eu vou do claro pro mais escuro e fazendo o degradê com a força da mão, que é isso que eu tô falando pra vocês, né? Depois eu já fui pra boca. A boca eu usei aquele lápis Bordeaux, que é um lápis muito bonito, mas que não vem em todas as caixas, só nessas caixas que tem mais cores, e são cores assim que eu gostaria que eles investissem, porque são cores diferentes, sei lá, que não encontro em outras caixas de lápis de cor. Ó, como eu usei ali o branco pra fazer o céu estrelado ali, né, no caso na testa dele, e aí depois eu só tô terminando o desenho, fazendo a partezinha ali do busto, do pescoço e uma parte do peito, né, do peitoral. Eu fiz até as pintinhas que ele tem, que eu vi ali na foto. Essa parte, basicamente, eu usei 3 lápis. Eu usei o rosa claro, depois o canela, que sempre são lei, esses dois, independente da cor da pele. E aí eu usei o Bordeaux, o mesmo lápis que eu usei na boca, pra dar mais realce e deixar o desenho com um aspecto mais rosado, mais bonito e mais perto do tom da pele dele. E depois o branco pra fazer ali a orelha, o brinco. E me dizem o que vocês acharam desse desenho do James Charles. Contem aí embaixo nos comentários, que eu tô louco pra saber. Agora que a gente coloriu um desenho, eu vou fazer tipo um resumão de tudo que eu acho desses lápis, pra você saber realmente o veredito final, o que eu acho desse lápis. Então, vamos lá. Então vamos lá, gente, ao nosso resumão aqui do que eu acho dos lápis da Faber-Castell. Primeiro eu tenho que falar como esse aqui é de 60 cores, eu não vou me apegar tanto a detalhes em relação a 60 cores, porque esse é uma resenha sobre o lápis em geral, dessa linha em geral. A única coisa que eu tenho que falar é que eu não sei se vale a pena investir em 60 cores, sendo que você vai ter, tipo, não sei se precisa todas essas opções de azul aqui, sabe? Tem muito tipo de azul. Eu gostaria que eles apostassem mais em cores mais diferentes, sabe? Tipo, esse rosa que tem uma base mais cinza, até mesmo areia aqui, ou tipo essas cores assim mais diferentes, onde a gente não encontra em outras caixas. Na real, é que eu acho que muitas vezes o problema dos lápis escolares, pra você que é um desenhista que faz desenhos, tipo, profissionalmente, o problema é justamente isso. Eles sempre vão investir em cores coringas, sabe? Tipo, em amarelo, em laranja, em azul, em cores que são muito óbvias. E às vezes você vai precisar de umas cores que não tão óbvias assim. Por exemplo, nesse desenho aqui do James Charles, eu usei muito o Bordeaux e o canela, que são duas cores que você só vão encontrar o Bordeaux só nesse daqui, se eu não me engano, e o canela só em 48 cores. Ou seja, pra você que faz desenho, principalmente em desenhos realistas, que é mais o tema desse vídeo, vai ficar complicado você se apoiar tanto em lápis como esse, porque, óbvio, eles não têm culpa, é super normal, eles vão focar em cores mais coringa, que é o que geralmente as pessoas querem, sabe? Mas essas cores mais diferentes, entre aspas, que eu digo, são ótimas pra você fazer cor de pele, pra você fazer outras coisas que talvez com laranja muito intensa você não consiga, ou eu não sei nem pra que você usaria tantos tons assim de azul, tipo, por exemplo, esse azul e esse azul são completamente parecidos, sabe? Tipo, esse verde e esse verde. Então é muito legal 60 cores, mas ao mesmo tempo eu achei que eles poderiam ter aproveitado
adaptado pra fazer mais cores diferentes, cores que você não encontra em outras caixas de lápis de cor, sabe? Mas o que é legal é que eles têm a linha de tons, de caras e cores, né? Que é aquela só com tons de pele. Então isso pode ajudar bastante. Porém, ainda assim, eu acho que é 60 cores que poderiam ter sido usadas, trabalhadas de formas bem melhores, sabe? E eu tenho que falar que as cores fluorescentes não são tão pigmentadas quanto o resto da paleta. Mas isso é um problema com várias marcas. É muito difícil, eu acho, fazer um lápis realmente bem intenso, fluorescente bem intenso. Porque até agora eu não vi nenhuma marca que fez isso. Bem intenso, sabe? Voltando no desenho do James Charles que eu fiz. Como vocês podem ver, eles funcionam super bem. Eu gostei muito do desenho, me dizem aí os comentários. Então você consegue fazer de tudo com eles, sabe? Eles são lápis secos, porém eles são muito pigmentados. E eu gosto deles justamente por isso, por eles serem secos, sabe? Eu gosto que meus desenhos pareçam desenhos. Por exemplo, se você dá um zoom no desenho do James Charles aqui que eu fiz, você vai ver que tem umas marcas de lápis. Ele não é tão degradê assim. Realmente eu gosto de deixar um pouco da textura do lápis. Por isso que eu amo esses lápis, justamente por isso, sabe? Mas acho que se você trabalhar muito bem ele, você ainda consegue tirar todas essas texturas. Eu só não tenho essa vibe, não tenho essa vontade de tirar todas as texturas. Eu realmente gosto que pareça, sabe? Porque eu amo desenho hiperrealista, acho incrível. Porém, eu penso que se você vai fazer algo hiperrealista, bata uma foto, sabe? Então, enfim. Mas isso é uma opinião pessoal minha. E esses são os primeiros lápis que eu considero secos, que não são amanteigados, que são bem pigmentados, que eles funcionam super bem. Eu tenho muitos elogios pra esse lápis, até porque foi o lápis que eu usei a vida inteira, sabe? Depois que eu fiz canal, que eu comecei a testar outros lápis, tipo Prismacolor, ou as outras marcas que eu testo, tipo, até mesmo o Soft da própria Faber, ou Acrylex, ou todas as outras cores, mas durante toda a minha vida eu só usei esses lápis e nunca me faltou nada. Sinceramente, não me faltou nada. Então, tipo assim, se você só tem esses lápis, ou se você tá pensando em investir em um lápis, você pode investir nesse. Mas se você quer lápis mais amanteigados, aí eu não sei se essa é a opção, mas ainda assim são ótimos lápis, sabe? É que só existe lápis diferente. A característica desse lápis é ser um lápis mais seco, mas dos lápis mais secos que eu já testei, esse é o melhor de todos. Pra deixar bem claro isso do lápis amanteigado e do lápis não amanteigado, eu tenho aqui esses dois exemplos de mistura. Esse aqui é do Super Soft, que é essa marca aqui, ó. Essa linha aqui, na verdade, da Faber-Castell, que são lápis amanteigados, soft. O bom da Faber-Castell é que ele te dá um lápis seco, mas muito bom. Mas se você quer um lápis amanteigado, você também vai ter, só comprar o Super Soft. Que eu digo que é intermediário, ele não é um lápis profissional, mas ele é muito bom. Então essas opções são ótimas, opções diferentes na própria marca de ter essa opção de super soft, ter essa opção mais seca. Eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença, ó. O lápis mais seco, ele não se mistura tanto, ó. Ele mistura, ele vai deixar a cor mais... Ele vai dar um blend, assim, pro desenho. Só que não tanto quanto, por exemplo, o lápis branco aqui do Super Soft. Ó, como você pode ver, ele é tão amanteigado que o branco chega até sobressair sobre o preto, ó. Então, essa é a diferença de um lápis seco e um lápis amanteigado. Eles são ruins? Não, eles não são ruins. O lápis da Faber-Castell, nem esse, nenhum dos dois são ruins. Todos os dois são bons. A única coisa que você tem que saber é que existe dois tipos de lápis. Os lápis mais secos e os lápis mais amanteigados. Cabe você a saber qual é o seu preferido. Então, você vai ter que testar. Mas, indiferente se você tiver algum dos dois, você vai estar feito, porque você vai conseguir fazer de tudo. Eu, particularmente, não faço pele com Super Soft, que é essa marca aqui que eu tenho. Tem umas cores aqui de pele, a gente até falou sobre isso na resenha que tem só desses lápis. Aqui no canal tem resenha só desses lápis, então se você quiser assistir depois, fique à vontade. Mas eu gosto de fazer pele com esses que a gente tá testando hoje, porque são os meus preferidos. E tem tons que eu amo muito usar, tipo rosa claro, tipo rosa claro, tipo canela, tipo o marrom, ou o sépia, que é o marrom mais escuro, que são as cores que eu uso pra fazer pele, tanto pele clara quanto pele escura. Então, tipo assim, eu amo fazer pele com esses lápis aqui, são os meus preferidos. Eu sei que muita gente prefere fazer com Super Soft porque o blend fica muito melhor, mas essa é uma opinião pessoal. Então, tipo assim, quando eu vou fazer um desenho, eu não vou só usar um lápis amanteigado, eu também vou usar esses secos justamente por preferir. E o acabamento realmente fica incrível, como vocês podem ver aqui, né? Não querendo me gabar dizer que meu desenho foi incrível, mas querendo ou não, ficou um resultado bem razoável, bem eu gostei bastante desse desenho, pra falar a real. Isso é o que eu tenho pra falar desse lápis. Esses lápis são ótimos. Que tem pra falar mal é só em questão de escolha das cores e as cores fluorescentes. Mas tirando isso, sinceramente, se você tem esse lápis, você tá feito, sabe? Porque você consegue fazer desenhos absolutamente lindos com ele. Com esses, até muito melhor que esse daqui.
Então é isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Me diz o que vocês acham desse lápis, se você tem, se você usa ou se você quer comprar. Coloca tudo aí nos comentários que eu quero saber. Se caso você ainda não se inscreveu, é só se inscrever, deixar seu like, dá uma forcinha aí pra gente se você gosta do meu vídeo. Essa é a melhor forma que você pode ajudar, além de compartilhar com algum amigo que gosta de desenhar. Então aí sim você vai estar me ajudando muito, então se você puder fazer isso eu agradeço. Eu espero muito que você tenha gostado. Se esse é o primeiro vídeo que você assiste no meu canal, faz uma maratona de Jamie Arts que eu tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo vídeo e como sempre, continue desenhando.